Fala pessoal, Rian aqui e vamos continuar com a nossa aula. O tema dessa aula é a teoria de conjuntos e a gente viu na aula anterior, né, alguns temas principais, alguns tópicos principais. Vamos continuar aqui vendo essa teoria dos conjuntos. Então, alguns dos conjuntos numéricos fundamentais que vão ser necessários para a gente entender a teoria dos conjuntos, né? A gente começa pelo conjunto dos números naturais. Tá? O conjunto dos números naturais não tem esse nome à toa, né? O conjunto que a gente usa para contar coisas, né? Então eles são sempre positivos, né? Partindo de zero até o infinito, né? Só que algumas operações não permitem que a gente expresse como números naturais. Então, por exemplo, se você subtrair 5 de 3, você precisa representar valores negativos. Então a gente passa a precisar dos valores inteiros. Então qualquer número inteiro, e aí a gente passa a ter uma esquerda ali a partir do zero, que vão ser todos os elementos negativos, à direita infinitamente, né, crescendo, todos os valores positivos. Outras operações também não conseguem ser representadas apenas por valores inteiros, né? Então a gente precisa aí passar a representar, né, quando a gente divide, por exemplo, é, o 1 duas vezes, ou seja, 1 dividido por 2, você já não consegue representar isso por um valor inteiro. E aí a gente precisa ter uma representação de um quociente. Então, os valores racionais, né, são os valores que são representados por esse quociente. E aí você tem dois valores inteiros, né, sendo que o b, né, ou seja, aquele que está no denominador, é diferente de zero. Então perceba, se você tem um valor, né, que ele é inteiro, se você consegue representar ele de maneira racional colocando um, certo? Então, perceba, os números inteiros são subconjuntos dos valores racionais, né? É só você representar ele por um denominador 1. O 1 também é um valor inteiro. Só que alguns valores eles não conseguem ser representados por um quociente. Então, valores decimais infinitos e não periódicos, ou seja, não repetitivos, que não geram aquela dízima periódica, né? Por exemplo, se você quiser representar um terço, né? Você vai ter, você pode representá-lo dessa maneira. Por quê? Porque o 3 vai se repetir, você gera uma periódica. Só que alguns valores não têm valores repetitivos, né? Não tem esses números decimais repetitivos e eles são infinitos. Aí você precisa dos números irracionais. Então, são os que não podem ser representados por esse quociente. Então, alguns exemplos é a raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, né? Você vai ter esses valores não repetitivos. Quando você junta os valores racionais e os irracionais, você tem aí compreendido os valores, o conjunto dos valores reais, representados pela letra R, tá? E mais para frente na matemática, você precisa em alguns momentos, né, em algumas matérias, observar que alguns valores não podem ser representados só pelos valores reais, tá? E aí a gente precisa de um conjunto de números complexos. Como é que funciona isso? Basta que você represente qualquer número por dois fatores. Uma parcela de números reais e uma parcela de números imaginários. Tá? Então, sendo que essa parcela de números imaginários é formada por um produto entre um valor real e um número imaginário aqui, i, e esse número ele é exatamente a representação da raiz de menos um. Então, se você tem um número que ele é pertencente aos valores, ao conjunto de números reais, basta que você represente com números complexos, sendo b igual a zero. Então, como essa parcela vai ser igual a zero, você fica com um número puramente real. Né? Ou, alternativamente, você quer um número puramente imaginário, basta que você represente um número complexo, sendo que A vai ser igual a zero. Então, essa parcela vai ser igual a zero e você fica com um número puramente imaginário, certo? Essa é a forma aí de você representar todos os números possíveis, é, complexos, né? Dentre eles os números reais e os imaginários. Então, para a gente observar essa relação, né, desses conjuntos numéricos, né, o diagrama de Venn facilita essa observação. Aqui os números complexos envolvendo todos os números. Aqui a parcela dos valores imaginários, a parcela dos valores reais, dentre eles os irracionais, né, aqueles que não podem ser representados por um quociente, e os racionais. E aí, dentre eles, os inteiros e os naturais. Né? Aqui seria uma representação desse conjunto aqui, né? Obviamente tirando os irracionais.
com alguns exemplos, certo? É muito fácil de a gente observar isso por meio do diagrama. Uma outra forma de a gente representar, não necessariamente conjuntos, mas uma forma de representar é, essa continência, né, dos elementos por meio de intervalos, tá? E aí a gente usa esse objeto, né, que é a reta numérica. Então a reta numérica é muito simples, né? Essa reta em que você pode representar ali intervalos ou elementos isolados. Então aqui você tem o zero, né, que é o ponto inicial. Para a sua direita você vai ter valores é, positivos e para a esquerda valores negativos. Então você pode representar tanto valores isolados como intervalos. E aí a gente observa que a gente pode fazer os intervalos usando algumas notações específicas. Quando a gente coloca entre os colchetes para o lado de dentro, a gente está denotando aqui um intervalo chamado fechado. Né? Então, aqui um intervalo fechado de 3 a 9, né? Ou seja, quando qualquer valor constituinte desse intervalo, né, x é maior ou igual a 3 ou menor ou igual a 9, a gente pode representar isso graficamente como um pontinho fechado, né, que vai de 3 a 9, e dessa maneira a gente está representando que é um conjunto em que 3 e 9 são partes constitutivas desse conjunto, né, desse intervalo. Ah, Porém, quando a gente representa o colchete para fora, ou quando a gente usa o parêntese para representar esse limite do intervalo, né? Aqui a gente está representando apenas o limite, né? O 2 e o 7 são os limites desse intervalo. Então aqui, né, o x, né, qualquer valor pertencente a R aí, isso aqui é o intervalo das retas reais, tá? A reta dos valores reais. Então, qualquer valor real, né, que seja maior que 2 e menor que 7, graficamente a gente representa esse intervalo, né, que não inclui os limites, por um ponto vazado, e aí a gente está representando aqui que nesse conjunto o 2 ele não faz parte. Tá? O 2 e o 7 ele não está dentro desse intervalo. Ah, e a gente pode, óbvio, alternar essas duas denotações. Né? Então, parte pode ser constitutivo, ou parte fora. Né? Então, quer dizer, dentro desse intervalo aí, o 1 faria parte desse intervalo, desse conjunto, o 4 não, certo? E, como qualquer conjunto ele pode ser finito ou infinito, a gente também pode denotar intervalos infinitos, certo? Aqui são intervalos finitos, mas podem ser não finitos, né? Infinitos. Então aqui a representação seria esse ponto contínuo, e nesse caso aqui, os 5 quartos ele não faria parte, certo? Então seria os 5 quartos de fora e o número de elementos desse conjunto aqui seria o infinito. Seguindo aqui, né, a nossa teoria de conjunto, a gente vai falar um pouco sobre as operações básicas aí, realizadas entre conjuntos. A primeira operação que a gente vai ver aqui é a intersecção. Então, muita atenção à definição dessa intersecção, porque é muito importante. Chamamos de intersecção de dois conjuntos A e B o conjunto resultante dos elementos que são comuns a A e B. Atenção à palavra-chave aí. A palavra-chave aí é A e B. Então, todo elemento que é comum a A e B, ele é constitutivo dessa intersecção. E aí a gente denota dessa maneira aqui, que esse Uzinho virado para baixo. Ah, então perceba, o conjunto, né, a intersecção de A e B é constituída por todos os elementos, né, do conjunto universo, que é pertencente a A e, a palavra-chave, né, A e também é pertencente a B. Então aqui um exemplo, né, todos os valores que são de A e são de B ao mesmo tempo, eles são constitutivos dessa intersecção. Aqui no exemplo, né, no diagrama de Venn, apenas o valor 9 e 11 fazem parte de A e B ao mesmo tempo. Aqui, né, a intersecção de A e B, apenas o valor 0 e 2 fazem parte dessa intersecção. Então, é uma operação bastante fácil de a gente entender. Sobre a intersecção, a gente ainda consegue definir que quando a intersecção
ela resulta num conjunto vazio, certo? Essa é a representação do conjunto vazio. A gente chama isso de conjuntos disjuntos, certo? Então, se eu tenho um conjunto A, um conjunto B, né, com seus valores aqui constitutivos, se eu realizo uma operação de intersecção entre eles e a resultante é um conjunto vazio, chamamos esses conjuntos de disjuntos. Porém, se ele não é um conjunto vazio, nós chamamos ele de conjuntos não disjuntos, ou seja, existe pelo menos um elemento nessa intersecção. A próxima operação que a gente vai ver é a operação de união. Então, muita atenção à definição. Chamamos de união ou reunião de dois conjuntos A e B, quaisquer o conjunto formado pelos elementos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos A ou B. Então, muita atenção às palavras-chave aí. A pelo menos um dos conjuntos A ou B. Então, no exemplo aqui, no diagrama de Venn, perceba, o conjunto A é constituído por 3, 5, 7 e 2, e o B é constituído por 0, 4, 6 e 2. Perceba, todos os elementos, inclusive os que são exclusivos, né, de A, fazem parte dessa união. Também fazem parte dessa união a intersecção, certo? Aqui, ó, intersecção, ou seja, aquele que são comum a e B, e os exclusivos de B. Tá? Então, perceba, ó, os elementos 2, 3, 5, 7, 0, 2, 4, 6. Então, a união deles vai ser o 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perceba que o 2 ele é comum tanto a A quanto a B. Isso porque o número de elementos da união de A e B, ele precisa considerar a intersecção. Por quê? Veja bem, se eu considerar apenas todos os elementos de A mais todos os elementos de B, né, essa aqui é a denotação do número de elementos de B, número de elementos de A. Perceba, o A tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4, certo? E o B tem 1, 2, 3, 4. Se eu somasse esses elementos, eu diria que a união dele seria constituída por 8 elementos. Mas perceba que a resposta aqui é de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos apenas. Por quê? Porque o 2 ele repete, ele é comum tanto a A quanto o 2 é comum a B. Então, quando a gente vai encontrar o número de elementos da união de dois conjuntos, a gente precisa considerar aquilo que é comum aos dois. Então, a gente subtrai a intersecção dos dois conjuntos, certo? Isso é só um detalhe aqui, a gente não está tratando ainda dessas operações, mas é preciso ter atenção a essa questão. Aqui, a mesma coisa, né? A união aqui, né? Existe uma intersecção de 0 e 2, e você percebe que esse valor não pode repetir, tá vendo? Ele só aparece uma vez nessa união. A diferença, né? É uma outra a próxima operação que a gente vai ver aqui. Então perceba a definição, né? A diferença entre os conjuntos A e B é formada pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Ou seja, em outras palavras, são os elementos que são exclusivos de A. Representamos essa operação por A menos B. Tá? Então os elementos aqui, né, constitutivos de A e B é formado apenas, né, a diferença de A menos B é formado por essa área, apenas os elementos que são exclusivos de A. Aqui no caso 1, 3 e 5, somente esses elementos são apenas de A, né? Porque o 2 e o 4, embora sejam constitutivos do conjunto A, eles são compartilhados com o conjunto B, então eles não são exclusivos. Então eles não vão estar nessa diferença. Então só 1, 3 e 5. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui é importante a gente notar que a operação de diferença, como a gente vê na aritmética, né, ela não é comutativa. Então perceba, B menos A, tá? B menos A é diferente de A menos B. Perceba, os elementos exclusivos de A, 2 e 3, ou seja, A menos B, vai ser 2 e 3. A menos B, 2 e 3. Porém, não é igual a B menos A. Isso porque o único elemento exclusivo de B aqui vai ser o 6. Tá? Então, tomar muito cuidado com essa troca,
né, de posição aqui do conjunto, porque não vai dar o mesmo resultado, tá? Ele não é comutativo, não existe essa propriedade de comutação. A próximo elemento, a próxima operação seria a complementar, que na verdade é uma forma alternativa da gente falar sobre a diferença. Então perceba, se B é um subconjunto de A, muita calma, se B é um subconjunto de A, então a diferença de A menos B é a complementar de B em relação a A. Então, uma forma alternativa da gente falar sobre a diferença. Então, escrevemos, né? Então, aqui, ó, perceba. B é um subconjunto de A, né? B está contido em A. A gente já viu isso aqui na aula passada. Então, a gente pode dizer que A menos B em outra forma de falar que A menos B é que a complementar de B em relação a A. O conjunto, né, resultante dessa diferença é a complementar de B em relação a A. Uma forma alternativa de você entender isso aqui, que para mim me parece um pouco mais fácil, é o seguinte: é o que falta em B para que ele seja o A. Então, aqui no diagrama fica um pouco mais fácil de entender, né? Perceba, o A é subconjunto de B, tá? A é subconjunto de B, né? Então, aqui, ó, A está contido em B. Então, perceba, se eu quiser fazer o B menos A, eu também posso representar isso como a complementar de A em relação a B. Ou seja, o que falta em A para que ele seja B. Tá? Essa é uma forma alternativa de representar essa diferença aqui, B menos A. E o que falta em A para que ele seja B? Exatamente esses dois valores aqui, 5 e 6. Né? Ou seja, se A tivesse o 5 e 6, ele seria o B. Né? Eles seriam iguais. Um detalhe aqui a respeito da complementar é que quando a gente faz a complementar de um conjunto em relação ao universo, a gente também pode representar dessas duas formas aqui, tá? Que é basicamente a negação, né? Tudo que não é A, aqui no exemplo, né? Tudo que não é A, tá? Então, a complementar do conjunto A em relação ao universo é tudo que não é exclusivamente o A, tá? Então, representado por essa área laranja aqui, né? Tudo que é o existente e que não é exclusivo a A. Então, tem essas formas alternativas aqui de representar. E aí, falando sobre a questão do número de elementos, que a gente acabou já até tratando lá na união, né? Aqui dando um exemplo, né, dessa questão do número de elementos de um conjunto. Lembrando que aqui a gente está tratando de elementos finitos, né, contáveis. A gente consegue determinar o número de elementos. Então, aqui no exemplo, né, a gente tem um exemplo A aqui, por esses elementos, e ele compartilha alguns elementos com B. Então, o número de elementos em A aqui é igual a 6, o número de elementos de B é igual a 5, o número de elementos da intersecção é igual a 3, perceba, eles só compartilham, né, 3 aqui, então significa que eles não são disjuntos, né, como a gente viu lá. O número da diferença de A e B, ou seja, A menos B, é igual a 3, que não é igual, como a gente viu, com o número da diferença de B e A, ou seja, B menos A, que é igual a 2. Só tem 2 elementos exclusivos em B. E tem 3 elementos exclusivos a A. E a união, né, na operação da união, tem que ter muita atenção à questão da intersecção, já que eles não são disjuntos, esse valor aqui é diferente de zero. Tá? A gente já viu isso. Esse valor aqui é diferente de zero. Se ele fosse igual a zero, ou seja, se eles fossem disjuntos, você poderia considerar apenas a soma dos dois elementos. Mas aqui não é o caso, a gente viu que a intersecção é igual a 3, então a gente precisa subtrair os elementos que são comuns para determinar qual é o número de elementos dessa união, tá? Porque senão você estaria somando duas vezes os valores que são comuns aos dois, certo? Você somaria aqui o 2 e o 8 e o 4 duas vezes, porque eles estão em A e estão em B, certo? Então, aqui a gente finaliza essa aula de teoria de conjuntos, né? Te espero na próxima aula. Se você gostou dessa aula, que foi um pouquinho mais longa, curte, compartilha, é muito importante, tá? O projeto desse canal, que é totalmente gratuito, não estou ganhando nada com isso, é só um esforço de compartilhar
conhecimento. Então eu vou agradecer muito se você curtir e compartilhar, deixe seu comentário em relação a dúvidas, questões, críticas, sugestões. É isso. Nos vemos no próximo vídeo.